Bom dia, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei efetivamente quando é que você está vendo esse conteúdo. A gente, para quem está interessado, né? Realmente eu não estou bem. O pessoal que me acompanha sabe, eu estou com Covid, tá bem complicadinho. Mas a gente já estava há algum tempo sem fazer material novo para o canal e eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu não estou conseguindo fazer live ainda, mas eu me organizei para a gente fazer uma gravaçãozinha de um vídeo aqui, porque muita gente tem falado da entrevista do presidente na Time. Muita gente pegou essa capa que você está vendo aí, né? O homem lá, bonitão e tal. Muita gente pegou essa capa aqui para fazer inveja aos bolsonaristas, o que de certa forma tem razão, né? Porque o Bolsonaro teve uma capa fake e agora nós temos uma capa real do Lula, né? Mas ninguém leu a entrevista. E isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Então a gente vai ler um pouco a entrevista e vamos comentar um pouco essa entrevista que foi tão badalada com vocês, para que vocês não precisem, vamos dizer aí, pagar a Time para poder ver a entrevista que foi colocada. Vamos lá? Vamos começar a ver a primeira capa, né? Dizendo ali, ó, Lula, né, o segundo ato, o segundo momento, o maior líder popular do Brasil procura voltar para a presidência, né? Então, a gravata clássica do Lula, a gravata, inclusive, que ele enfrentou o Sérgio Moro, se não me engano, era a mesma gravata, né? A gravata que ele teve enquanto ganhou lá a Olimpíada, então, gravata clássica do Lula, e bem na verdade, o presidente tá bem, bonitão na capa da Time. Vamos lá. A volta de Luiz Inácio Lula da Silva à frente da política foi uma bomba para o Brasil. Em abril, o Supremo Tribunal Federal anulou a série de condenações por corrupção que excluíram o ex-presidente das eleições presidenciais de 2018. O tribunal afirmou que a parcialidade do juiz responsável pelo caso comprometeu o direito de Lula, como o ex-presidente é mundialmente conhecido, a um julgamento justo. A decisão preparou o terreno para um duelo entre Lula e o atual presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: foi dado corretamente o motivo, né, da anulação das sentenças, a parcialidade. Ele podia ter ido um pouco mais além, né, além da parcialidade, ter declarado o Moro incompetente para julgar aquelas ações, né, porque foi declarada a incompetência e a parcialidade, que são duas coisas diferentes. Mas a parcialidade, ela é final. Qualquer juiz, não existe juiz parcial, entendeu, gente? Na realidade, Lula não teve um juiz. E se não tem juiz, não há sentença. As pessoas têm que entender isso. A condição para se ser juiz é ser imparcial. Então, se você demonstra que alguém não foi imparcial, então o Lula não teve um juiz. Lula só teve uma acusação, que era o Ministério Público, e o auxiliar de acusação, que era Sérgio Moro, né? Então, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa interessante é que a Time coloca essa condição para Jair Bolsonaro, que nem a imprensa brasileira tem coragem de colocar. A ideia de que Jair Bolsonaro é de extrema-direita. Né? Isso é muito, na imprensa brasileira, é sempre com dedos que se olha isso, que se fala, né? Lula, que lançará oficialmente sua pré-candidatura em 7 de maio, já lançou, quando a gente grava esse vídeo, a gente está gravando esse vídeo dia 9, promete levar o Brasil de volta aos bons tempos de sua presidência, entre 2013 e 2010, que ele encerrou com uma taxa de aprovação de 83%. Verdade. Isso implicaria reavivar uma economia debilitada, salvar uma democracia ameaçada e recuperar uma nação marcada pela segunda maior taxa mundial de mortalidade ligada à Covid e por 2 anos de gestão caótica da pandemia. Mais uma paulada em Jair Bolsonaro, gestão caótica da pandemia, né? Até o momento, as promessas estão surtindo efeito. Lula aparece nas pesquisas com 45% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Porém, a diferença está diminuindo. Não é verdade. A diferença não está diminuindo. Tá? Saíram as últimas pesquisas, a situação é estável, ela oscila dentro da margem de erro. Então, em alguns momentos, Bolsonaro vai a 30, outros vai a 31, 32, o Lula vai de 44 para 45, mas o cenário é de completa estabilidade, né? Ou seja, Bolsonaro tem esses 31% aí, isso aí
Isso aí a gente vai ter que entender isso enquanto sociedade, quer dizer, 30% da população brasileira é fascistoide, né? Nós temos que entender isso e ver como é que a gente vai tratar essa gente, mas o Lula está com os seus 45 ali, indiscutivelmente. Mas deu uma subida porque os votos do Moro, sim, os votos do Moro, no momento que o Moro saiu os votos do Moro foram para o Bolsonaro, porque a gente sabia que o morismo é um fascismo usando bolsa Louis Vuitton, né? Então, mas na realidade a diferença não está diminuindo, inclusive isso é uma das coisas que o governo está apavorado, porque os esforços que eles estão colocando no orçamento, quer dizer, liberando dinheiro para tudo que é lado, para ver se consegue reanimar politicamente, não estão dando certo. Tá? E isso tem a ver com o fato também de que você pode distribuir dinheiro para a população, mas quando você tem uma inflação absurda, e esse dinheiro não chega sequer a fazer diferença na pobreza que a pessoa está sentindo. Quando você tem o litro da gasolina que vai subindo, agora já estava R$9, a Petrobras já declarou que vai aumentar de novo, por mais dinheiro que você joga, é como se você estivesse tentando encher um balde que está furado. Né? Por mais dinheiro que você jogue ali, aquela população continua passando necessidade por conta da inflação. A Taine sentou para conversar com Lula na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo para falar sobre o tempo que passou na prisão, sobre a Ucrânia e saber se os planos para o Brasil estão baseados em algo além de nostalgia. Essa descrição foi condensada e editada para maior clareza. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eles fizeram: quando o Supremo Tribunal Federal restaurou seus direitos políticos no ano passado, você estava, segundo a mídia brasileira, se preparando para uma vida mais tranquila fora da política? Você decidiu imediatamente voltar à política quando isso aconteceu? E aí o Lula vai lá, né, dizendo que ele nunca desistiu da política, que a política está em cada célula dele, né? A política está no sangue, está na cabeça, porque o problema não é a política simplesmente, o problema é a causa que te leva à política. E eu tenho uma causa, isso é importante. A política é sempre, gente, vocês têm que entender isso, a política é sempre um meio, tá? A política é sempre um meio para fazer alguma coisa. Tem gente que entra na política para enriquecer, tem gente que entra na política para se sentir poderoso, tem gente que entra na política para ajudar os outros. Então, a política é sempre um meio que nos permite colocar em prática ideias que você tem, ou que outra pessoa tem, né? A partir de um processo de negociação com outros indivíduos que também partilham das mesmas ideias ou que sejam contrários a elas, mas que acabam sendo vencidos no jogo que é estipulado pela política. Pode ser votação, pode ser consenso, pode ser convencimento, aí você vê como é que funciona. Mas a política é sempre um meio. Criminalizar a política é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Você pode criminalizar o político que entra para enriquecer, o político que se vende lá no meio do centrão, isso tudo. Mas criminalizar a política é uma grande bobagem. A política é uma ferramenta que nós desenvolvemos ao longo dos tempos para poder viver em coletividade. Né? Nós achamos que não pode privatizar, uma galera no Brasil acha que tem que privatizar, nós achamos que a igualdade é mais importante, outra galera acha. E aí, para nós não nos matarmos, a gente discute politicamente, cria regras do jogo, estabelece sistemas de representação e todo mundo age dentro desse processo. Né? Então, isso é muito importante vocês entenderem. E aí o Lula pergunta qual é a causa, né, que o levou de novo à política. Isso é muito importante. Então, não é que seja um político profissional, mas é alguém que tem uma causa e pelo qual está utilizando a política. Quando eu deixei a presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato a presidente da República. Entretanto, o que eu estou vendo 12 anos depois é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre, todas as políticas de inclusão social que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego. Não sei se vocês notaram, mas o Lula tem um fetiche por educação, tá? Eu converso com gente muito próxima a ele, já conversei com ele, e isso é realmente dele. Ele tem um fetiche por educação. Educação para ele não é gasto, não é uma parte do governo dele, não, educação para ele é central. Então essa questão que tu pode ver que toda entrevista que ele dá, ele fala do poder de compra do trabalhador, ele fala do desemprego, ele fala da educação. Né? E isso é muito importante perceber. E ele vai dizer, tudo isso foi destruído. Porque as pessoas que começaram a ocupar o governo depois que deram o golpe na Dilma Rousseff, eram pessoas que tinham o objetivo de destruir todas as conquistas que o povo brasileiro tinha obtido desde 43. Por que desde 43? Está falando do período Vargas ainda.
Tá falando Petrobras. Tem que ver por que ele deu essa data de 43, mas ele está remontando ao período Vargas, então ele está vendo um grande bloco de crescimento e de direitos que os trabalhadores foram ganhando aí com Vargas, talvez com João Goulart, depois com Juscelino Kubitschek. Não, Juscelino Kubitschek teve pouca coisa, mas com João Goulart a gente teve mais alguma coisa ali, e aí depois Fernando Henrique Cardoso e depois ele, né? E ele está botando um grande blocão ali e está dizendo, olha, os caras querem destruir tudo, e o mais interessante é isso. Aqui vai uma crítica ao Bolsonaro, né? Então ele está dizendo que o Bolsonaro não quer nem voltar para 64. O Bolsonaro está voltando para antes de 43, ou seja, está voltando para a construção de um país que nem os militares de 64 chancelariam. E no que ele tem razão, no que o Lula tem razão. Jair Bolsonaro e os militares que hoje ocupam o governo não seriam sola de sapata dos militares de 64. Os militares de 64, com toda a brutalidade, a perversidade, os absurdos que fizeram, eles tinham uma ideia de Brasil, eles tinham um plano nacional, eles tinham uma ideia de desenvolvimento, que eles acabaram não conseguindo fazer, mas eles tinham. Jair Bolsonaro e os militares que hoje o apoiam não têm ideia nenhuma de desenvolvimento, não tem ideia nenhuma no Brasil, a não ser vender tudo que tem em cima dessa terra para que eles possam se beneficiar financeiramente, tá? Há uma expectativa que eu volte a presidir o país porque as pessoas têm boas lembranças do tempo que eu fui presidente. As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham aumento de salário, isso é legal. As pessoas trabalhavam, quer dizer, hoje o desemprego é violento, né? As pessoas tinham aumento de salário, saiu a informação hoje de que o governo Bolsonaro vai ser o primeiro governo desde o final da República, se não me engano, desde o FHC, o primeiro governo que vai entregar o mandato com um salário mínimo com menor poder de compra do que recebeu. Fernando Henrique teria aumentado 50% do poder de compra do salário mínimo, segundo os cálculos feitos aí por alguns institutos. O Lula, 57%, quase 60%. A Dilma terminou o mandato dela com 12% de aumento e Bolsonaro está com um recuo, uma diminuição de quase 3%, se não me engano. Então isso é muito importante. Quer dizer, o salário sequer está conseguindo ganhar da inflação. As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham aumento de salários, os reajustes salariais eram acima da inflação, então eu penso que as pessoas têm saudade disso e as pessoas querem isso melhorado. É verdade. Segunda pergunta deles, a situação do Brasil hoje, a polarização política, a economia, panorama internacional é muito diferente do que quando você ganhou a presidência pela primeira vez. Não vai ser mais difícil governar dessa vez? O futebol, aí ele vai, aí tu vê assim, que as pessoas falam que o Lula é burro, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, ele vai falar de futebol americano aqui, né, gente? E vai falar com alguma propriedade sobre futebol americano. O futebol americano tem um jogador, que aliás é casado com uma brasileira, que é modelo, ele tá falando do Tom Brady e da Gisele Bündchen, né? E que é o melhor jogador do mundo há muito tempo. A cada jogo que ele faz, a torcida fica exigindo que ele jogue melhor do que no jogo anterior. No caso da presidência é a mesma coisa. Só tem sentido eu estar candidato à presidência porque eu acredito que sou capaz de fazer mais e melhor do que eu já fiz. E fazer melhor do que eu já fiz. Eu tenho clareza de que eu posso resolver os problemas do Brasil. Eu tenho a certeza de que esses problemas só serão resolvidos quando os pobres estiverem participando da economia, marca registrada do Lula, né? Os liberais, gente, a disputa pelo poder, em última instância, é a disputa pela posse de recursos, tá? O Estado é dono de alguns recursos, o Estado tem alguns recursos, alguns desses recursos não são físicos, mas são capacidades de transação, capacidades de impor legislação, capacidades de criar determinados nichos econômicos e tal. E as várias partes da sociedade se envolvem numa disputa eleitoral para ter a posse desses recursos, né, para poder definir o que fazer com esses recursos. Os liberais, toda vez que eles têm a posse desses recursos, eles canalizam esses recursos para a parte de cima da sociedade. Então nós vemos cada vez mais os ricos enriquecendo e cada vez mais os pobres ficando a Deus dará, né? E a marca registrada do governo Lula é exatamente a inversão disso. Quando ele governou, o que ele fez foi colocar essa parte mais baixa da população dentro do orçamento. Ah, mas os banqueiros ganharam muito no governo. Ganharam. E não tem um governo no mundo democrático em que banqueiro não ganhe, tá? A diferença é que, enquanto os banqueiros ganharam um valor,
percentualmente as populações mais baixas ganharam mais, ou seja, as populações mais baixas tiveram um ganho percentual maior do que as mais altas, e foi isso, esse é o grande legado do governo Lula nesse momento, tanto que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, né? Pobres participando do orçamento. Quando os pobres estiverem trabalhando, quando os pobres estiverem comendo, né, a economia deve melhorar, é isso que ele diz. Isso aqui não é novo, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que o Lula inventou a roda. O Lula não inventou a roda. O Lula pegou uma coisa que foi feito lá nos Estados Unidos, no final da crise de 29. Como é que o Roosevelt constrói o New Deal? Como é que ele faz a roda do capitalismo girar de novo? Ele começa a dar seguro-desemprego para aquela população que não estava consumindo. E aí ele gera demanda, porque as pessoas vão consumir, tem dinheiro para demandar, gera demanda, e essa demanda incentiva o processo produtivo, e esse processo produtivo passa, então, a exigir cada vez mais trabalho, e a economia começa a funcionar. É só no Brasil que nós temos uma elite brasileira completamente imbecilizada, que não entende o mínimo do mínimo de economia. Tá? Você colocar um pobre no orçamento, você gerar uma massa de pessoas capazes de consumir, é a certeza de que você está fazendo com que a roda do capitalismo comece a se mexer. Concentração de renda é prejudicial ao desenvolvimento, e isso já foi mostrado por diversos estudos científicos no mundo. Antigamente se usava uma expressão chamada trickle down, não sei se vocês lembram. Ela normalmente era representada por aquela piramidezinha de cálices. Tu já viu aquela piramidezinha de cálices que se faz em casamento? Se bota os cálices um em cima do outro, e daí você enche lá em cima, e ele vai derrubando o champanhe por todos os outros e vai chegando na parte de baixo. Né? Os liberais, e especialmente os neoliberais, durante muito tempo usaram essa figura, essa ideia para falar sobre economia. Então eles diziam que isso era o chamado trickle down. Então se eu desse muito dinheiro para as elites investidoras, as elites, né, essa bobagizona que eles criam, né, do cara que toma riscos, do empresário arriscador e tal, que praticamente não existe no capitalismo isso, nenhum empresário é arriscador, ele se cerca de todas as formas, inclusive legais e ilegais, para proteger o seu patrimônio, para não ter risco nenhum. Mas aquela figura, né, de você botar o champanhe em cima, ou seja, você botar o dinheiro na parte de cima da sociedade e ele chegar na parte de baixo, era a grande ideia dos neoliberais a partir da década de 80 para fazer a economia crescer. E isso não deu certo em nenhum dos lugares onde isso foi colocado em prática. Tá? A fórmula de desenvolvimento que foi usada pelo Roosevelt, que depois vai ser usada nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, que depois vai ser usada na Europa também, é exatamente esse. É trazendo pessoas para dentro da massa de consumo, aumentando a demanda de produtos e aí criando condições para que os empresários e novos empresários possam entrar nesses nichos de produção que vai se abrindo para fazer o país crescer. E é isso que o Lula está se propondo a fazer de novo. Aí as pessoas dizem, mas é de novo a mesma coisa. Gente, a mesma coisa hoje estava bom demais. Deixa os teus sonhos, né, para a gente ter um país... um país avançado no sentido dos direitos, da divisão de renda, do desemprego e tal, para um pouquinho mais. A gente tem que reconhecer o ponto que a gente está. A gente está disputando, a gente está discutindo democracia no Brasil, a gente está discutindo república no Brasil. A gente está lutando para que as pessoas não passem fome, não morram. Né? E nesse sentido, se Lula trouxer de volta o que ele fez de 2013 e 2010, já está muito bom, obrigado. Se ele conseguir avançar, e ele está prometendo que vai, melhor ainda. O governo, né, como ele diz, isso só é possível se você tiver um governo que tenha compromisso com as pessoas mais pobres. Isso é importante, tá? O capitalismo, por si só, cuida das elites. As elites têm inúmeras ferramentas para se proteger. As elites têm inúmeras ferramentas para majorar os seus lucros e os seus ganhos. A única coisa que a população mais pobre tem no capitalismo é o governo. E se você vota num governo que não se preocupa com essa população, você pode ter certeza que essa gente vai para a linha da miséria. E da linha da miséria vai, obviamente, para a linha do crime, da violência urbana, porque não tem o que fazer, gente. É hipócrita acreditar que um pai de família que está vendo seu filho, a sua filha passar fome em casa, não vai cometer um furto, um roubo aqui e ali para dar de comida para eles. Claro que vai. Qualquer um de nós iria. Então,
parte também do processo da violência é incitado muito pela condição econômica. Atacando a questão do emprego, você desarma uma bomba de longo prazo em toda a sociedade e você tem condições de trabalhar com políticas em melhor quantidade, melhor qualidade, para melhorar a vida da população de forma mais fácil. Se você investir em emprego, você precisa investir menos em polícia, né? E essa é a ideia de sociedade civil que nós queremos. Agora, claro, os neoliberais não investem no emprego e investem bastante em polícia, porque o objetivo é bater e matar mesmo as pessoas que não têm acesso a esses recursos. Vamos a outra pergunta lá. Muitas pessoas no Brasil dizem que houve muitas encarnações do Lula, especificamente em política econômica. Qual Lula temos hoje? A pergunta é ruim, mas é ruim, foi mal formulada, né, ou pelo menos está mais mal escrita, né? O termo encarnações talvez não seja colocado. Talvez fosse melhor botar o termo facetas aqui, né? Então ela está replicando uma crítica que veio durante muito tempo do PSOL, né? De que o Lula teria se tornado neoliberal, de que o Lula teria sido um trabalhista, de que o Lula, né? Qualquer coisa menos um presidente de esquerda. Então é isso que ela está questionando aqui, né? Existem vários Lulas, né? Qual o Lula que nós vamos ter a partir de 2022, 2023, tomara. E aí ele reafirma, eu sou o único candidato com quem as pessoas não deveriam ter essa preocupação, porque eu já fui presidente 2 vezes. É uma chapuletada violenta na repórter, né? Tipo, olha, a minha história fala por mim. E a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Ótima resposta, não precisa discutir essas coisas aqui. Primeiro você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que vai fazer. Isso é muito importante. Compor o quê? Compor as forças no parlamento. Tá? Não tenha dúvida que se o PT e os partidos de esquerda fizerem 50% mais um do parlamento, você vai ter um governo de Luiz Inácio Lula da Silva totalmente direcionado ao aumento da igualdade social, ao fim do desemprego e talvez coisas mais, como reforma agrária e por aí vai. Agora, se terminar a eleição e nós tivermos nos partidos de esquerda 10% do Congresso, gente, ele vai ter que fazer coalizão. Não tem como ele governar com 10% do Congresso. Então, a definição da política econômica vai ser feita a partir do resultado das urnas. Então, fica atento aí para você votar direito, né? Votar de cima a baixo em candidatos de esquerda, porque senão não tem força suficiente para fazer as transformações que são necessárias. Quem tiver dúvida sobre mim, olha o que aconteceu nesse país quando eu fui presidente da República. O crescimento do mercado, e é verdade. O Brasil tinha 2 IPOs, né? O que é IPOs? IPOs é quando você vai na bolsa e uma empresa gigantesca vai na bolsa e faz uma oferta para vender as ações, né? Então ela faz a oferta para vender as ações, todo mundo lá na bolsa vai lá comprar. Normalmente esses IPOs são feitos na bolsa de Nova York, né? Então ele está dizendo que durante toda a história do Brasil, o Brasil tinha 2 IPOs, 2 empresas tinham vendido ações na bolsa, as 2 empresas eram grandes o suficiente para atrair investidores estrangeiros que comprassem ações dela. E aí ele vai dizer, olha, no meu governo fizemos 250 IPOs. Aí você vai dizer, mas Fernando, de novo, ele não está falando aqui já numa linguagem neoliberal. Não, ele está falando para quem ele tem que falar. Numa revista de inglês, né, uma revista norte-americana escrita em inglês, ele está falando a linguagem que os caras entendem. Não adianta nada ele falar aqui de fome, não adianta ele, porque essas coisas os norte-americanos não entendem. Tá? O Brasil devia mais de 30 bilhões de dívida externa, o Brasil passou a ser credor do FMI, porque emprestamos 15 bilhões, o Brasil não tinha $1 de reserva nacional, o Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares de reserva nacional, eu não sei se ainda tem esse valor, é legal dar uma confirmada. Se houver, se tu consegue achar aí para nós o dado das reservas internacionais do Brasil hoje, tá? Porque, se não me engano, o Paulo Guedes estava num processo de mobilizar essas reservas, tá? Então, eu não sei se é esse valor, mas quando o PT deixou, era esse valor. Então, as pessoas precisam ter em conta o seguinte, ao invés de perguntar o que é que eu vou fazer, olhe o que eu fiz. Tuf, né? Paulada nela e a coisa tá certinha.
Na primeira presidência, o petróleo, entre outros, impulsionaram muito esse sucesso. Agora, a crise climática, estamos tentando usar menos combustíveis fósseis. O candidato à presidência na Colômbia, Gustavo Petro, propôs um bloco anti-petróleo, em que os países deixariam imediatamente de explorar o petróleo. Você quer se unir a esse bloco? Uma pergunta bem ruim. O CEO me diz aqui que nós temos 372 bi de dólares hoje em reservas. Isso é dados do Banco Central, CEO? Teria sido aumentado aí 2 bi de dólares de reservas durante essa situação. O que é um dado novo para mim. Eu tinha visto o Guedes mexer nessas reservas aí. Mas, dado é dado, parece que se mantém a mesma coisa, né? 370 bi de reservas. Pergunta chatinha para o Lula, tá? Essa é uma pergunta muito boa de ser feita. Por quê? Porque o presidente tem um projeto de desenvolvimento de país, né, em que a Petrobras ela é um dos pilares desse projeto de... não, aqui, ó, entre os dados... Foi isso que eu falei. Entre os dados de fevereiro, abrindo um parênteses aqui, entre os dados de fevereiro, pelo Banco Central, nós temos 353 bi de dólares em reserva. Então, Paulo Guedes torrou cerca de 20 bilhões de dólares em reservas. Eu achei até que era mais, tá? Ele está contido. Que bom que ele está contido, porque esse dinheiro é um dinheiro essencial para que a gente possa recuperar a economia brasileira. Não é que a gente vai usar esse dinheiro, entendeu? A gente vai, com esse dinheiro é um colchão. Conforme a moeda flutua, a moeda norte-americana flutua, nós temos mais ou menos condições de fazer investimentos no Brasil por conta dessa questão. Então esse dinheiro é super importante. Voltando para cá. Essa pergunta sobre petróleo é importante, porque num projeto de desenvolvimento industrializado, conforme a gente tinha lá na década de 80, 90, né, em que o objetivo dos países era crescer a sua industrialização, aumentar emprego, essas coisas todas, hoje em dia está sendo questionada essa ideia de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque esse desenvolvimento é um desenvolvimento que destrói o planeta, literalmente. É por causa desse tipo de industrialização, desse tipo de desenvolvimento que nós chegamos onde chegamos. A ONU lançou um relatório que se a gente não mudar as coisas até 2025, não adianta mudar mais. O planeta não tem mais retorno, né? Então é uma pergunta muito complicada, que é uma pergunta que é feita a todos os países que estão em desenvolvimento, porque o caminho que os países ricos fizeram foi destruir o seu meio ambiente, explorar efetivamente as suas riquezas minerais, explorar as riquezas minerais em outros continentes, se industrializar, poluir tudo que tinha que poluir, enriquecer, e agora ficam dando uma de virgens, né? Oh, não, mas que absurdo. Eu li um estudo que Estados Unidos e Europa juntos são responsáveis por 80% do nível de poluição que nós temos hoje no mundo. Historicamente responsáveis, né? Se você pegar essas sociedades desde a década, lá desde o século XVIII, quando se dá o processo de industrialização, e calcular essa poluição, você vai ver que Estados Unidos e América do Norte e Europa são 80% disso. Só que eles botam hoje a pressão em cima dos países em desenvolvimento. E aí vem essa pergunta muito complicada para o Lula, que a pergunta é simples. Você vai continuar investindo na indústria do petróleo, mesmo sabendo a situação em que efetivamente o mundo está? Meu filho, consegue para mim uma garrafa d'água, por favor? E a pergunta que a forma que ele responde é assim: veja, eu acho que o Petro tem direito de fazer todas as propostas que ele quiser fazer. Mas no caso do Brasil é irreal. No caso do mundo é irreal. Você ainda precisa do petróleo por um tempo. Você não consegue, e aí ele deve ter sido atalhado na entrevista, né? O que o Lula está dizendo. Há discussões, tá? O que ele está dizendo ali é exatamente isso. O Brasil ainda precisa dessa exploração de petróleo. E o Lula está sendo bem pragmático aqui. Hoje, a maior parte da energia utilizada no mundo é de hidrocarbonetos. É petróleo, é carvão, né? São essas coisas assim que a gente tem. A quantidade de energia renovável, energia limpa ainda é muito pequena. O que ele está dizendo é correto. Agora, tem muita gente que hoje diz que a gente já precisa
de planos audaciosos de transformação dessa matriz energética. Só que assim, o Biden tentou isso nos Estados Unidos e está tomando uma tunda agora lá. Mexer com esse tipo de riqueza, mexer com a questão do petróleo, é mexer num vespeiro pelo qual se mata, se muda governos nos países, então isso é complicado, né? Ele deve ter sido atalhado e ela pergunta, porém a ideia é continuar extraindo petróleo que já descobriram, mas deixar de explorar? Você quer deixar de explorar? Ou seja, a ideia é já utilizar o que está sendo feito, mas não buscar mais petróleo em outros lugares, na medida em que esse seria uma forma de você ajudar o planeta, né? E aí o Lula segue, enquanto você não tiver energia alternativa, você vai utilizar a energia que você tem. Isso vale para o Brasil, vale para o mundo inteiro. Veja a dependência da nossa querida Alemanha agora. Angela Merkel tomou a decisão de fechar todas as usinas nucleares, não contava com a guerra na Ucrânia. Hoje a Europa é muito dependente dos russos para poder ter energia. O que você pode estabelecer é um plano de longo prazo para diminuir o consumo do petróleo na medida em que você vai criando alternativas. Não dá para imaginar que os Estados Unidos vão parar de utilizar petróleo do dia para a noite ou qualquer país. O Lula está sendo pragmático aqui, tá? Isso aqui vai desagradar muita gente da área ambiental, tá? Que esperam dele um plano mais audacioso com essa questão, mas aqui é uma questão nevrálgica que vai ter que ser decidida com muita discussão, muito papo, porque o Brasil tem no petróleo hoje ainda, além da sua maior fonte de energia, a Petrobras como uma empresa capaz de incitar demanda, capaz de investir no Brasil e fazer as coisas se tornarem um pouco mais fáceis do ponto de vista econômico, a gente conseguir recuperar a economia brasileira. Então, você tem aí o que os economistas chamam de trade-off, né? Você tem uma escolha aí. Ou você, de novo, volta a utilizar o petróleo e dá importância para essa indústria e ganha os louros imediatos dela, que é, quer dizer, fazer a economia girar mais rápido, ou você pensa efetivamente como os ambientalistas pensam, que essa é uma indústria que, no fundo, acaba sendo autodestrutiva, porque ela destrói o planeta, e nós precisaríamos, portanto, mudar, fazer uma transição energética. A questão é o que dá para fazer em 3 anos, em 4 anos, isso vai ser muito complicado. Tá? Então essa é uma questãozinha, um dos calcanhares de Aquiles de todos os candidatos que falarem em industrialização. Pode ser o Lula, pode ser o Ciro, pode ser qualquer um. A questão da energia é um ponto essencial aqui a ser discutido. Tá? Aí, como o presidente falou da Ucrânia, eu acho que ele não falou de bobagem, acho que ele falou, né, para dar o gancho para ela, a repórter já vinha. Quero falar da Ucrânia. Você sempre teve orgulho de poder falar com todos, Hugo Chávez e também Bush. Mas o mundo hoje é muito fragmentado diplomaticamente. Quero saber se sua abordagem na diplomacia ainda funciona. Você poderia falar com Putin depois da invasão da Ucrânia? Gente, veja, o mundo carente de lideranças. O mundo carente de pessoas que possam fazer o papel de sentar, negociar, ouvir e encontrar meios termos. Essa pergunta que a repórter faz é uma pergunta extremamente importante. E aí você começa a perceber o que Lula significa em termos mundiais. O que Lula significa para a política internacional. Significa uma figura com lastro histórico, com conhecimento e experiência política, porque já foi presidente 2 vezes e na segunda vez, inclusive, foi dele as maiores novidades em termos de relações internacionais do Brasil. Você teria essa figura de novo no mundo, sendo capaz de conversar efetivamente, sentar com o Putin, sentar com o Zelensky, sentar com o Biden, né, sem ser visto por eles como um arruaceiro, alguém que não tem legitimidade, muito pelo contrário. O Brasil tem essa característica. Isso é uma sacada muito legal que foi feita na política externa brasileira na época do Lula. A gente sempre diz que nós somos um país multiétnico, que aqui nós temos descendentes de japoneses, de chineses, de poloneses, de alemães, de italianos, de portugueses. E aí o que acontece? A gente consegue falar com todo mundo. Essa é a ideia do Lula, né? Assim ele se vendeu. Nós temos todo mundo lá dentro. O Brasil foi um país que recebeu muito migrante, nós temos comunidades gigantescas, a gente fala com todo mundo mesmo. Vender esse soft power, como a gente chama, essa capacidade de negociar, de conversar, de trazer as pessoas para uma mesa, é um ponto importante. Ela está pedindo aqui isso de novo para o Lula. Quase que ela está implorando, né? E aí o Lula diz, nós políticos colhemos aquilo que nós plantamos. Tuf. Se eu planto fraternidade, solidariedade, concórdia, eu vou colher coisa boa. Mas se eu planto discórdia, eu vou colher desavenças.
Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Certíssimo, certíssimo. Mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos, é culpada a União Europeia, e ele tem toda a razão. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito: a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Ou seja, o Lula tem um pragmatismo para resolver as questões, um pragmatismo inteligente que vai direto no problema, né? Direto no problema. O problema é a OTAN, então podia ter sido sentado ali e ter dito: olha, não vai entrar na OTAN, fica tranquilo, nós vamos sair de próximo das fronteiras com a Rússia, não vai ter estresse. Mas não fizeram. Por quê? Porque o objetivo era criar o ponto de desavença, o objetivo era gerar tensão, o objetivo sempre foi colocar o Putin nessa situação. A Ucrânia funciona para a Europa hoje como Israel funcionou para o Oriente Médio durante as décadas de 70 e 80. Os Estados Unidos se aproximam de Israel para evitar que o mundo árabe pudesse construir uma unidade de ação. Obviamente porque ali havia interesses do petróleo, obviamente porque ali havia uma série de questões como o Canal de Suez, e você precisava usar um baluarte, usar algum ponto de tensão para não deixar com que aqueles países árabes, aqueles países muçulmanos, todos pudessem, de alguma forma, encontrar um caminho para agirem juntos. Por isso que Israel, de vez em quando, ele se alia à Jordânia, de vez em quando se alia ao Líbano, de vez em quando se alia ao Egito, e ele vai trocando de parcerias e provocando ali uma situação sempre de problemas, sempre, né, complexa. Os Estados Unidos usaram muito o povo de Israel e o Estado de Israel na década de 70 e 80, e agora está fazendo a mesma coisa com a Ucrânia. Tá criando naquela região, na região do leste europeu, um ponto de tensão para que efetivamente aqueles países eslavos não possam ser trazidos de novo à condição de mais próximos da Rússia e encontrarem um caminho efetivo para trabalharem juntos. Isso porque também há interesse da China em que essa região toda se estabilizasse, para que ela pudesse, então, com a chamada Nova Rota da Seda, que é aquele projeto que a China tem, né, de ligar várias áreas do mundo dentro de grandes rotas comerciais, a questão da Ucrânia também acaba influindo isso. É uma forma de Estados Unidos e União Europeia não permitirem que esses projetos todos aconteçam. Você acha que a OTAN foi a razão da Rússia para invadir a Ucrânia, no caso, né? E aí o Lula vai de novo no ponto, né? Esse é o argumento que está colocado. Se tem um segredo que nós não sabemos, o outro é a possibilidade de a Ucrânia entrar na União Europeia. Os europeus podiam ter resolvido e dito: não é o momento de a Ucrânia entrar na União Europeia, vamos esperar. Eles não precisariam fomentar o confronto. E aqui é uma visão muito, muito estadista do Lula, tá? São raríssimos os casos na história internacional em que você tem uma invasão unilateral, né? Uma invasão unilateral, uma ação militar unilateral que a gente olha e diz: não, tal país não fez absolutamente nada para receber essa atitude. Normalmente, o que nós temos na política internacional, na história internacional, é um concerto entre as nações, né, em que acaba levando ao processo de rivalidades, ao processo de estremecimento e talvez até a guerra. A gente sempre encontra ações de lá e de cá que acabam criando mais condições do confronto, e a gente também pode encontrar ações que acabam enfraquecendo essa ideia de confronto. O que a gente vê no caso da Ucrânia é que ninguém trabalhou pela ideia da paz. Ninguém tentou amenizar o confronto, muito pelo contrário, todas as áreas envolvidas estão colocando mais lenha na fogueira, e é isso que o Lula aqui está mencionando e está criticando. Mas acho que tentaram falar com a Rússia, diz a repórter. Não tentaram, minha querida, tá? O Putin tem, desde 2014, documentos, nós temos documentos, você pode pegar os documentos lá no site do governo norte-americano. Documentos que são abertos hoje a todo mundo. Em 2014, o Putin dizendo que a questão da Ucrânia, a Ucrânia entrar na OTAN, ia gerar problemas para a segurança da Rússia, a Rússia não ia aceitar isso em 2014. Então a Rússia vem falando disso há muito tempo e nunca ouviram, né? Nunca quiseram ouvir.
E aí o Lula diz, não tentar. As conversas foram muito poucas, se você quer paz, você tem que ter paciência. Eles poderiam ter sentado na mesa de negociação e passado 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês discutindo, para tentar encontrar uma solução. Então eu acho que o diálogo só dá certo quando ele é levado a sério. É uma paulada que o Lula dá aqui com um conhecimento muito grande. Né? Ele desmonta a repórter, dizendo, não, para com bobagem, ninguém tentou paz porcaria nenhuma, e coloca de novo a questão da diplomacia como uma ferramenta para resolver problemas. Né? E no final ainda dá uma pauladinha muito grande ali, dizendo assim, então eu acho que o diálogo só dá certo quando ele é levado a sério. E aqui nós temos uma situação muito comum no mundo atualmente. Tá? As pessoas fingem estarem dialogando, mas no fundo cada um vai com a sua opinião já montada. Foi assim que houve a farsa, né, o teatro montado pelo Moro. Parecia que havia um julgamento, parecia que havia a possibilidade de Lula ser inocente, não foi. Foi assim que foi utilizado também a farsa do golpe contra Dilma, né? Aquela pataquada que foi feita, fizeram a presidenta ir lá se defender, quando na realidade todo mundo já estava vendo que todas as decisões já estavam tomadas, e a mesma coisa se faz aqui hoje com diplomacia, né? Se senta, se discute, mas todo mundo já sabe que vai terminar em guerra mesmo. E aqui o que o Lula dá a paulada no pessoal e diz, ó, é preciso levar essas coisas a sério, tá? Vamos lá, ela segue. Então, se você fosse presidente nesse momento, o que você faria? Você seria capaz de evitar o conflito? Eu não sei se seria capaz. Boa, uma forma de humildade aqui. Que é uma característica, as pessoas não sabem, mas o Lula, ele oscila entre a vaidade e a humildade. A vaidade e a humildade, tá? Ele tem uma vaidade pessoal bem grande sobre a construção histórica que ele fez, o personagem histórico que ele se tornou, e acho que ele tem todo o direito de ser isso, ele batalhou muito para chegar nisso, mas ele o tempo inteiro exercita esse processo da humildade. Né? Então eu não sei se eu sou capaz. Agora, ele diz, olha, eu, se fosse presidente hoje, teria ligado para o Joe Biden, teria ligado para o Putin, para a Alemanha e para o Emmanuel Macron, porque a guerra não é a saída. Já é a terceira vez, a segunda vez nessa entrevista, que ele diz claramente que a guerra não é a saída. Então, assim, você pegar essa entrevista e fazer como algumas pessoas no Brasil fizeram, né? Transformar ela numa ode ao Putin ou uma ode à guerra. Não, o Lula está dizendo muito claro aqui, a guerra não é a saída. Né? Eu acho que o problema é que se a gente não tentar, a gente não resolve. É preciso tentar a paz, né? Às vezes eu fico preocupado, segue o Lula. Eu fiquei muito preocupado quando os Estados Unidos e quando a União Europeia adotaram o Juan Guaidó, então líder da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente do país em 2019. É uma pauladinha, aqui que ele está dizendo isso, né? É uma pauladinha bem grande que ele está fazendo aqui. Há um momento em que os norte-americanos se metem nas questões da América Latina, né? Ele está dando uma pauladinha nos caras. Você não brinca com a democracia. O Guaidó, para ser presidente da Venezuela, teria que ser eleito. Exatamente. A burocracia não substitui a política. Na política são os dois chefes que mandam. Os dois que foram eleitos pelo povo, que tem que sentar numa mesa de negociação, olho a olho, e conversar. Que dois chefes são esses que ele tá mencionando aqui? Né? Talvez os dois chefes de Estado, né? De um país e de outro. Né? Então, o chefe de Estado norte-americano e o chefe de Estado da Venezuela. É isso que ele está dizendo. Esses caras têm que sentar na mesa e negociar. E não um de escolher com quem ele quer negociar e, né, intitular alguém lá no meio de presidente e aí vou negociar com ele como fizeram com o Guaidó. Né? E agora, às vezes eu fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. E é verdade, tá? A responsabilidade última de um governante é primar pela vida dos seus governados. Existem determinadas situações que você não consegue evitar. Então, se a guerra é inevitável, e ela não é uma guerra necessariamente de extermínio, como foi, por exemplo, a guerra dos nazistas contra o resto do mundo, se ela não é uma guerra de extermínio, há possibilidade de negociação. Se há possibilidade de negociação, o líder precisa necessariamente avaliar a sua situação material e saber, olha, eu não tenho condições nenhuma de encarar uma guerra com esse país ou com essa situação, e eu não vou sacrificar 30%, 40%,
30% da minha população, 20% da minha população, numa disputa completamente insana disso. Portanto, o que vocês querem? Ah, vocês querem que a gente não entre na OTAN? Nós não vamos entrar. Então, o que vocês querem? Que a gente não entre na União Europeia? Nós não vamos entrar, mas nós precisamos de ajuda econômica para cá e para cá, como na realidade outros presidentes da Ucrânia tinham feito isso já várias vezes. Então, o presidente Lula tem toda a razão aqui, né? A guerra também pode ser vista, a culpa de uma guerra também pode ser vista naquele governante que não usa todos os meios possíveis para salvar efetivamente a sua população daquilo que está acontecendo. E aqui, gente, estou dizendo para vocês de alguém que estuda realmente isso que está acontecendo, tá? A gente que trabalha com relações internacionais, a gente não pode botar, na hora de fazer avaliações, a gente não pode botar a moralidade, entendeu? Chegar a dizer, não, fulano está certo, Beltrano está errado. Uma guerra, ela não é vencida ou perdida porque alguém está certo ou o outro está errado. Tá? Essa moralidade, ela serve para você sentado no seu sofá tomando sua cerveja. A guerra é vencida de uma forma muito crua, muito brutal, muito violenta, em que a moralidade pouco trabalha ali na frente. É a nossa obrigação. A obrigação dos líderes, enquanto líderes desses povos, é exatamente minorar a quantidade de gente morta, e não é isso, efetivamente, que o Zelensky está fazendo. Muito pelo contrário, o Zelensky está jogando os corpos ucranianos dentro dessa fogueira, dentro dessa violência toda, e o resultado disso só favorece a Estados Unidos e a União Europeia. Por quê? Numa guerra não tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito, pode vir aqui visitar e eu vou provar que não tenho armas. Na realidade, presidente, o Saddam Hussein disse isso. Na Segunda Guerra, o Saddam Hussein não só disse isso, como abriu o território e o local para todas as inspeções dos Estados Unidos e da ONU, e todas as inspeções dos Estados Unidos e da ONU verificaram que não havia armas de destruição em massa, e ainda assim os norte-americanos foram para cima. Algumas dos convites do Saddam Hussein foram negados pelos Estados Unidos porque o objetivo era ir para a guerra. Tá? Então, esse é um exemplo ruim que o presidente deu aqui, um exemplo onde o líder realmente se coloca na condição de buscar a paz e ainda assim é massacrado, como foi o caso do Saddam Hussein. Ele ficou mentindo para o seu povo, né, ainda dizendo sobre o Saddam Hussein. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter dito, olha, vamos deixar para discutir esse negócio da OTAN, esse negócio da Europa mais adiante, vamos primeiro conversar um pouco mais. Ou seja, o Lula está dizendo, olha, podia ter resolvido esse problema sem necessariamente entrar nessa guerra, o que está certo. Então Zelensky tinha que falar mais com Putin, mesmo com 100 mil soldados russos na sua fronteira, e aí eu vou responder para essa repórter, né? Minha querida, é exatamente porque tem 100 mil soldados russos na fronteira que o Zelensky tem que sentar e conversar com o Putin, né? A gente podia dizer isso para essa repórter aqui, né? Sabe, minha querida, é exatamente por isso, sabe? Você tem um cara de 2 metros de altura, né? Por 2 de fundo, 2 de largura, sentado do lado de fora, né? Fisiculturista, lutador de faixa preta de não sei do que, e o cara que simplesmente diz, olha, eu vou te quebrar. E o que você vai fazer? Você vai dizer, pode vir? Não, você vai sentar com o cara, negociar, dizer, vem cá, né, o que está acontecendo? É exatamente porque tem 100 mil soldados na fronteira, é exatamente porque a Ucrânia está discutindo contra uma potência nuclear mundial que ele tem que sentar e negociar. Ah, mas é imoral. Ah, mas a fronteira não sei o quê. Ah, mas... Gente, deixa a moralidade do lado. Você nunca vai resolver questões em política internacional se você colocar a moralidade como padrão para tomada de decisão. Não é assim que funciona no mundo. Nunca foi, tá? Nem hoje, nem lá atrás. Ou vocês acham que a guerra entre gregos e troianos aconteceu por moralidade? Não, veja, o cara levou a esposa, então, puxa, vamos entrar. Se ele não tivesse levado a esposa, tivesse devolvido, né? Quando os gregos chegaram lá em Troia, se os troianos tivessem entregue a Helena de volta, não, tá aqui, ó, desculpa, levamos ela, teria acabado a guerra ali. Não existe isso, gente. Os interesses que movem essas estruturas são muito maiores do que a moralidade de A ou B. Não vai ser a mudança ou esse padrão moral que vai fazer a guerra sair ou não sair, são outras coisas. Eu não conheço o presidente da Ucrânia, diz o Lula, né? Agora, o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês, como se estivesse fazendo campanha. Veja, ele nunca apareceu nesses lugares fazendo pedido de ajuda humanitária.
pedindo médicos, pedindo medicações, pedindo que recebam os exilados ucranianos de forma... Ele nunca fez isso. Ele sempre pede armas, pede dinheiro, pede armas e pede dinheiro. Jamais para alguém que sente com o Putin negociar, olha, alguém pode ir lá e falar com o homem, dizer, vamos sentar, vamos... Não. É sempre armas, tá? E aí o Lula termina aqui, era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação. E eu diria, presidente, mais preocupado com a própria população. Não seria um pouco difícil dizer isso a Zelensky? Ele não queria a guerra, mas ela chegou. Essa frase da repórter é de uma... como é que a gente diz quando a criança é inocente, né? Essa frase da repórter é de uma inocência absurda. Nós temos... quem estuda os conflitos nessa região tem diversas entrevistas de líderes políticos da Ucrânia de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, dizendo claramente que eles iriam ter que encarar uma guerra contra a Rússia. Que o nacionalismo ucraniano, para poder crescer, precisava encarar uma guerra contra a Rússia. Não é uma nem duas entrevistas, nós temos várias nesse sentido. Então pode ser que o Zelensky pessoalmente não quisesse a guerra, mas os movimentos políticos que colocaram ele no poder, os movimentos políticos que querem transformar e que de alguma forma transformaram a Ucrânia nos últimos anos, levaram ela à guerra. Tá? O objetivo de se unir à OTAN é exatamente aumentar a sua capacidade de resposta com relação à Rússia. E, portanto, isso é necessariamente caminhar à guerra, né? E aí o Lula dá uma paulada em cima dele. Ele quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando ele estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin e isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo ao confronto, né? Você fica estimulando o cara, Zelensky, e ele fica se achando o máximo, ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido uma conversa mais séria com ele. Cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer. Aqui o presidente caiu no senso comum, tá? Caiu no senso comum de utilizar a vida passada do cara para atacar as decisões políticas dele. Não é legal isso. Tá? Ronald Reagan era um ator, ninguém nunca reclamou, né? Nos Estados Unidos até reclamam, tem uma série de piadas, mas o resto do mundo não. O próprio presidente era metalúrgico, né? Então utilizar a história pregressa da pessoa para definir efetivamente como é que essa pessoa deveria ou não agir. O fato é que o Zelensky, no meu entendimento, está calculando errado e está tomando decisões erradas, mas ele está fazendo aquilo que qualquer líder deveria fazer pela sua nação, né? Ele está tentando defender a nação. O problema é que ele está defendendo as coisas erradas, né? As lideranças precisam defender a vida das pessoas. Ele está defendendo a fronteira. Ele está defendendo uma ideia de Ucrânia sagrada que em realidade nem existe. Mas ele tá lá naquela situação. Então, acho que aqui o presidente dá uma baixada no senso comum, que não havia necessidade nenhuma, né? E dizer para o Putin, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar a arma contra a Ucrânia, vamos conversar. O que ele está dizendo, apesar de uma linguagem não muito boa para dizer isso, o que ele está dizendo nós temos que sentar, botar essa gente no meio e negociar. O que todas as pessoas que têm algum tipo de conhecimento de relações internacionais, e quanto mais especialistas naquela área, mais forte isso tem aparecido, estão dizendo por aí, né? É necessário sentar e conversar, a guerra não ajuda a nenhum daqueles lados, só está ajudando países e interesses que estão fora daquela região. E o que você acha de Joe Biden? E aí o Lula diz, eu fiz até um discurso elogioso ao Biden quando ele anunciou o primeiro programa econômico dele. O problema é que não basta você anunciar um programa, é preciso executar o programa. E eu acho que o Biden está vivendo um momento difícil, tá? Exatamente. E acho que ele não tomou a decisão correta nessa guerra Rússia e Ucrânia. Presidente, aí vai uma manifestação minha para o senhor. Do ponto de vista dos Estados Unidos, ele tomou a melhor decisão possível. Para os Estados Unidos, a decisão do Biden foi a melhor possível.
Os Estados Unidos conseguiram enfraquecer a Rússia, conseguiram criar um polo de tensão na Europa Oriental, conseguiram unir a União Europeia inteira ao lado do Ocidente e dos Estados Unidos, conseguiram dar significado para a OTAN, que desde o final da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, ninguém sabia por que a OTAN funcionava, agora o pessoal sabe, né? E tudo isso ele fez sem botar um soldado americano lá, sem disparar um míssil, sem levar nenhum porta-aviões para lá, portanto, sem gastar nada. Hoje saiu a informação, presidente, que a Lockheed Martin, que é uma das empresas que mais produz armamentos no mundo, anunciou que está duplicando ou triplicando a sua produção para atender os interesses da guerra da Ucrânia. Isso são bilhões e bilhões e bilhões de dólares que vão entrando na indústria lá. Então, para os Estados Unidos, apesar dos norte-americanos não perceberem isso, mas as decisões do Biden para os Estados Unidos foram as melhores possíveis. É óbvio que a gente, olhando do ponto de vista global, olhando do ponto de vista das relações internacionais, e grande parte do ponto de vista de um país periférico, pobre, que nem o Brasil, né, a gente percebe que, olha, né, a extensionamento não é legal, mas do ponto de vista dos Estados Unidos está tudo perfeito aqui. Né? Segue o Lula dizendo, os Estados Unidos não têm peso muito grande, não têm um peso muito grande. Ah, desculpa. Os Estados Unidos têm um peso muito grande. Cara, quando é analfabeto é uma desgraça, né? Os Estados Unidos têm um peso muito grande e ele poderia evitar isso e não estimular. Tá certo o presidente aqui. E aqui, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa interessantíssima, tá? Nos Estados Unidos, a figura mais lúcida, vocês vão até achar estranho, mas a figura mais lúcida com relação à guerra da Ucrânia, em todos os Estados Unidos, se chama Donald Trump. Donald Trump declarou desde o primeiro momento que se ele fosse presidente a guerra não aconteceria. Que ele teria negociado, que ele teria utilizado todos os meios possíveis para que não acontecesse. Ele deu todas as declarações que nós gostaríamos de ouvir da boca de um presidente norte-americano entendendo efetivamente o tamanho do problema. E aí você vai dizer, Fernanda, agora tu quer o Trump de volta? Não, não quero o Trump de volta. Só estou sinalizando aqui uma das coisas estranhas que nós vemos na política. Né? Os Estados Unidos têm um peso muito grande e ele poderia evitar isso e não estimular, o que o Lula está dizendo. Né? Poderia ter falado mais, poderia ter participado mais, o Biden poderia ter pego um avião e descido em Moscou para conversar com o Putin. É essa atitude que se espera de um líder. Eu acho que sim, presidente. Eu acho que ele podia ter feito mais. Mas essa de pegar um avião e descer em Moscou, para uma potência como os Estados Unidos, não é legal, presidente. Esse ato diplomático não seria legal. Seria um ato assim de impulso, entendeu? Que poderia ter um problema sério, porque se o presidente norte-americano vai a Moscou, faz todo esse mise-en-scène, né? Mostra efetivamente, e aí chega lá e o Putin diz, não, eu vou atacar e ponto final. Quer dizer, fica ruim, né? Então, eu acho que aqui não. Mas que ele poderia ter efetivamente feito muito mais, poderia, né? Poderia ter sentado, conversado, feito ali pegando até a própria ideia do presidente Lula, né? Poderia ter criado um grupo de amigos da Ucrânia, né? E aí, feito que nem ele fez aqui com o grupo de amigos da Venezuela, e juntar a China, a União Europeia, a Polônia, né, a Bielorrússia, a Rússia, sentar todo mundo numa grande mesa, tomar uns beer night, que nem diz um amigo meu, né, tomar uns trocinhos, sentar e conversar e resolver esse problema. Claramente poderia ter feito, mas não é esse o interesse dos Estados Unidos. O interesse dele é fustigar o quanto mais a Rússia e assim criar uma cisão no século XXI para evitar o grande poder asiático que vem vindo, que é efetivamente a aliança China com a Rússia no século XXI. Aí segue o Lula, né? É essa atitude, pegar um avião e ir até Moscou, né, que se espera de um líder, que ele tenha a interferência para que as coisas não aconteçam de forma atabalhoada. Eu acho que ele não fez. Eu acho que ele fez, presidente, tudo o que ele queria fazer. Eu acho que o objetivo do Biden sempre foi esse, tá? Depois que o tabuleiro se ajustou, então o objetivo foi alcançado. Biden deveria ter feito mais concessões a Putin? Eu começaria respondendo essa pergunta perguntando que concessões que o Biden fez ao Putin. Porque eu não vi o Biden tirando
tropas da OTAN de próximo da Rússia, eu não vi o Biden dizendo que a Ucrânia não ia entrar na OTAN, eu não vi o Biden dizendo que eles iam criar uma comissão internacional para avaliar as armas e as coisas da Ucrânia. Então eu não sei efetivamente que concessões é essa que essa jornalista está fazendo, né? Então eu acho que a primeira pergunta que tinha que ter feito para ela é: que concessões que você está falando? Mas o presidente atalhou e vai lá. Não. Ele não acha que o Biden deveria ter feito mais concessões a fundo. Da mesma forma que os americanos convenceram os russos a não colocar mísseis em Cuba em 61. O presidente, não houve convencimento, viu? Ali foi uma coisa muito... os americanos simplesmente avisaram que se botar os mísseis, o planeta vai explodir. Foi isso que aconteceu, né? Se vocês botarem os mísseis aqui, nós vamos explodir toda a porra toda, tá? Então é o seguinte... não botem. E aí os russos disseram: ok, então vocês tiram os mísseis de vocês da Turquia, tiram os mísseis de vocês aqui, daqui, da colar, e a gente não bota aqui, tá bom? Tá bom. E aí foi assinado um acordo também que os Estados Unidos jamais invadiriam a ilha de Cuba, né? Que não poderiam invadir a ilha de Cuba sob hipótese alguma. De alguma forma, esse foi o acordo que foi feito lá em 61. Mas não foi sentado na mesa e conversando, não, presidente. O Biden poderia falar: vamos conversar um pouco mais, nós não queremos a Ucrânia na OTAN, ponto. Mas eles querem, presidente. Não é concessão. Deixa eu lhe contar uma coisa: se eu fosse presidente da República e me oferecessem o Brasil pode entrar na OTAN, eu não ia querer. Boa, presidente, nós não temos que nos envolver nessa questão. Por quê? Pergunta a jornalista desesperada. Porque eu sou um cara que só pensa em paz, eu não penso em guerra. O Brasil não tem contencioso nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com a Rússia, nem com a Bolívia, nem com a Argentina, nem com o México. E é o fato de o Brasil ser um país de paz que vai lhe fazer restabelecer a relação que nós criamos de 2013 a 2010. O Brasil vai virar um protagonista internacional porque a gente vai provar que é possível ter um mundo melhor. Pum! Né? Tá aí, nós somos um país de paz e é isso que a gente vai oferecer ao mundo. O que você precisa fazer para conseguir isso? Conseguir um mundo melhor, eu acho que é isso que ela está falando. É urgente e é preciso a gente criar uma nova governança mundial. Uou, isso é uma paulada forte, tá, gente? Isso é uma paulada forte. Governança mundial, a gente usa o termo governança quando a gente está falando de todas as instituições, as leis, as pessoas, os costumes, os códigos que nos ajudam a padronizar determinadas condutas no sistema internacional e a estabelecer diferenças entre o que é permitido e o que não é permitido no cenário internacional, tá? Isso a gente chama de governança. E a gente tem governança para armas químicas, a gente tem para questão nuclear, a gente tem para pesca, a gente tem para comércio exterior, a gente tem também governança para todas essas coisas, né? Quando você fala em governança mundial, você está falando num troço maior do que a ONU, assim, você está falando em uma instituição que mande no mundo todo, que é um sonho antigo de algumas pessoas. Muita gente defende a ideia que nós deveríamos ter, né, uma grande confederação internacional com poder sobre os estados, mas é que em realidade nunca aconteceu. O que nós conseguimos criar foi a ONU do século XX, que a gente viu, e que agora o presidente diz que é preciso criar uma nova governança mundial, e já sai dando sapatada na ONU. A ONU hoje não representa mais nada forte, o presidente tem razão, tá? A ONU perdeu muita, eu não sei se razão no todo, tá? A ONU perdeu muita força, sim, especialmente a partir de 2001, quando os Estados Unidos, depois do World Trade Center, passaram a agir unilateralmente no mundo, como se não houvesse nenhum outro impedimento, né? E a partir daí os Estados Unidos passaram a erodir o poder da ONU, o presidente tem razão, mas dizer que ela não tem poder, que ela não representa mais nada, é muito forte, presidente, é muito forte. A gente está atacando a única governança internacional que a gente tem e talvez o único ponto que a gente ainda possa batalhar e trabalhar para fortalecer uma ideia de paz no mundo. Forte essa afirmação do presidente. A ONU de hoje não é levada a sério pelos governantes. Por alguns dos governantes, presidente, não todos. Alguns dos governantes realmente não levam a sério a ONU, e esses governantes são, por incrível que pareça, exatamente os que fazem a guerra, tá? Porque cada um toma decisão sem respeitar a ONU. Até aí, ok, o Putin invadiu a Ucrânia de forma unilateral, sem consultar a ONU, os Estados Unidos costumam invadir países sem conversar com ninguém, sem respeitar o Conselho de Segurança.
Presidente, às vezes eles respeitam o Conselho de Segurança, tá? Às vezes eles respeitam, às vezes eles conseguem, através, a gente tem vários estudos mostrando isso, tá? Através de concessões, tá? De financiamentos, de grana, de parcerias estratégicas com determinados países, eles conseguem fazer determinadas votações na ONU e na Assembleia Geral, né, no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, para favorecer os seus interesses. Então, falar que o Conselho de Segurança é que tem que ser o órgão para decidir essas coisas não é lá muito correto. A ideia do presidente está correta, dizer, olha, a gente precisa de uma governança internacional que necessariamente vai lidar com essas questões. Mas da forma como o Conselho de Segurança se estabeleceu, fica um pouco difícil a gente achar que isso vai ser essa governança que a gente precisa, tá? E aí ele termina falando exatamente isso. Então é preciso que a gente reconstrua a ONU. Coloque mais países, envolva mais pessoas, se a gente fizer isso, a gente começa a melhorar o mundo. Aqui o presidente tem uma ideia que eu não concordo com ela, tá? Eu estudei o Conselho de Segurança, efetivamente, mais detidamente no fundo. O presidente está usando uma ideia que é uma ideia de senso comum, que diz o seguinte, olha, uma instituição ela vai ser tanto mais forte quanto mais representativa ela for. Tá? Então, esse é o pensamento que está por trás disso. Então, você vai construir lá uma associação de bairro, né, do teu bairro. Se tiver só você dentro dessa associação não serve para nada. Agora, se você tiver representantes de todos os prédios do bairro, de todas as lojas no bairro, então, quanto mais gente se sentir representada por aquela instituição, mais forte é essa instituição, tá? Isso é uma perspectiva da ciência política que vale para a parte interna, ou seja, vale para os países, mas não vale para o sistema internacional. Essa questão da representação no sistema internacional é só um dos pontos pelos quais a gente pode imaginar que uma instituição tenha força. No sistema internacional também vale, e vale muito, tá? A violência pura e simplesmente. Então você pode ter uma quantidade gigantesca de países africanos, latino-americanos, todos dentro de uma mesma assembleia, como a Assembleia Geral, e eles fazendo pedidos para determinada coisa, e Estados Unidos e União Soviética disserem não vamos fazer, e ponto final. Tá? Então não há uma relação direta entre representatividade e força das instituições no sistema internacional. Internamente dos países, a ciência política mostra que há, mas no sistema internacional essas coisas não são assim tão fáceis. Eu sei porque o presidente tem uma ideia de reformar o Conselho de Segurança, que é a ideia que está por trás dessa resposta aqui. Ele quer reformar o Conselho de Segurança, quer que o Brasil tenha uma cadeira no Conselho de Segurança. E aí eu já digo para vocês, não vai adiantar absolutamente nada o Brasil ter uma cadeira no Conselho de Segurança. A reforma do Conselho de Segurança da ONU não é o caminho para nós termos uma institucionalidade mais representativa e mais abrangente no mundo. A gente tem que encontrar outros caminhos. É preciso que a gente reconstrua a ONU, coloque mais países, se a gente fizer isso, a gente começa a melhorar o mundo. Ponto. Aí vem outra pergunta da jornalista. No Brasil, durante a pandemia, a população negra sofreu um risco de mortalidade maior que os brancos e uma taxa maior de desemprego também. E os problemas de violência policial pioraram durante o governo Bolsonaro. Você tem coisas que vai fazer para melhorar o mundo para os brasileiros negros especificamente? Desculpa, gente, começou a doer aqui. Essa pergunta aí que ela fez agora foi para, né, é tipo levantadora de vôlei, né? Tá, levantou a bola para o Lula cortar. Aí o presidente vai lá. Eu li muito sobre escravidão quando eu estava preso e às vezes tenho dificuldade de compreender o que foram 350 anos de escravidão. Todo mundo tem, presidente. Todo mundo tem. E eu tenho mais dificuldade para compreender que a escravidão ela está dentro da cabeça das pessoas, o preconceito está dentro da cabeça das pessoas. Sim, a escravidão ainda é uma parte importante da forma de pensar do brasileiro. Claro que agora ela vem travestida de preconceito, ela vem travestida de fascismo, né, dessa ideia de que cada um tem o seu lugar na sociedade e o lugar dos negros é sempre o lugar mais baixo. Né? O Bolsonaro já deixou claro que negro bom é um negro que trabalha e não reclama. É o negro que se submete. Então, essa é, com certeza, o rescaldo do pensamento escravista que nós tínhamos no século XIX, que permanece no Brasil ainda no século XXI. Aqui no Brasil, na periferia brasileira, milhares de jovens são mortos quase todo mês, todo ano. Sim, vamos dar o dado certo, presidente. A cada 4 mortos no Brasil,
3 são jovens e negros e homens de periferia, tá? A cada 4 pessoas que é morta em operações policiais no Brasil, 3 são negros, jovens, homens de periferia. Ou seja, isso não é mais o combate à violência. O que está se fazendo aqui é um processo de limpeza social escancaradamente, tá? E as polícias são o grande vetor disso. Nós temos que discutir isso. Então não é possível isso continuar. Quando eu estava na presidência, nós criamos uma lei para que a história africana fosse contada na escola brasileira, verdade, foi o presidente Lula que fez isso no primeiro mês de governo dele, para que a gente aprendesse sobre a história africana, para não ver os africanos como cidadãos inferiores, os afrodescendentes, né, presidente? Então nós precisamos começar essa educação dentro de casa, na escola. A melhor forma de vencer o fascismo, o presidente tem razão, é na educação. E o Bolsonaro despertou o ódio, despertou o preconceito. Eu acho que ele não despertou, presidente. Essas coisas sempre estiveram lá. O que o Bolsonaro fez foi dizer que agora estava liberado, né? Tudo que não podia antes, agora pode, porque o presidente permitiu. Então, Bolsonaro, ele liberou esses monstros, né? Não é que ele tenha... Talvez seja correto usar o termo despertar, né? Acordar, essa gente toda estava lá. Talvez seja correto o presidente dizendo. O importante é que as pessoas entendam que isso sempre esteve lá, tá? Bolsonaro não é a causa do fascismo no Brasil. Bolsonaro é uma consequência do fascismo no Brasil. Bolsonaro se alimenta desse fascismo, ao mesmo tempo que permite esse fascismo andar livre na sociedade sem maiores estresses, sem maiores problemas, tá? Inclusive, segurando as instituições para que as instituições não punam esses fascistas, como no caso desse Daniel Silveira, evidentemente é o que está acontecendo, né? Aí tem outros presidentes também na Europa, na Hungria, que fazem o mesmo, e está aparecendo muito fascista, muito nazista no mundo. O presidente já deu uma chacoalhada na Europa toda, né? Podia ter falado ali na Marine Le Pen, né? Podia ter, talvez até dado uma pauladinha no Erdogan, lá na Turquia, mas ele não só citou da Hungria, que é o mais conhecido, e o resto mandou todo mundo no mesmo sacode, no mesmo baile. Bolsonaro tem culpa pelo racismo hoje no Brasil? Ou é um país racista, né? Ou o Brasil sempre foi racista? Eu não diria que ele tem culpa pelo racismo, porque o racismo é crônico no Brasil, mas ele estimula. Perfeita resposta. Perfeita resposta. Você passou por muitas tragédias pessoais nos últimos 5 anos. Isso mudou você de alguma maneira? Não, diz o presidente. Eu confesso que se eu dissesse a você que eu não fiquei magoado, que eu não fiquei muito nervoso com os mentirosos que montaram essa quadrilha para me condenar, eu estaria mentindo. O presidente disse que é humano, todo mundo teria ficado indignado, ele também ficou. Eu tinha consciência do que estava acontecendo no Brasil. O impeachment da Dilma não poderia terminar na Dilma porque não tinha nenhum sentido fazer o impeachment da Dilma e 2 anos depois o Lula voltar a ser presidente da República. É verdade. Então era preciso afastar o Lula. E como eles não tinham como afastar, eles resolveram construir um rosário de mentiras contra mim para me colocar na cadeia. Hoje eu estou aqui livre, todos os meus processos foram anulados. Tipo, a chapuletada que ele dá aqui, né? Aqui com a mesma mão ele pegou a orelha esquerda do Moro, a direita do Dallagnol, a fuça do Bolsonaro, mais aqueles 3 do TRF4 e saiu dando burdoada até no Fux lá no STF, né? Tudo na mesma mão, a mesma paulada que ele deu, né? Assim, modelar essa resposta, né? Sim, as condenações foram anuladas, mas como te impactaram? Sei lá, essa é o tipo de pergunta que o repórter faz, que eu às vezes fico preocupado, né? A criatura perdeu o pai, mãe, uma mulher, não sei o que, aí a repórter chega lá e diz assim, como você está se sentindo? Eu disse, não, eu tô bem, eu tô super tranquilo, tô a fim de tomar uma cerveja, inclusive, agora que eu tô solteiro de novo. Imagina, cara, você perguntar um troço desse. Aí o Lula diz o que disse e ela insiste ainda, né? Aí ele tem que achar um jeito de responder. Vamos ver o que ele diz. Eu fiquei 580 dias na cadeia, eu li muito. Então eu fiz muita reflexão. Eu me preparei para sair da cadeia sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, apenas lembrando que aquilo foi um processo histórico que eu não posso esquecer. Presidente, o senhor está sendo aqui muito cristão, né? Se for comigo, eu ia sair da cadeia querendo matar todo mundo que fez o que fez. Mas o senhor é uma pessoa mais elevada, né? E aí a coisa talvez seja... Nós aqui embaixo, no mundão, senhor presidente, nós queríamos pegar Sérgio Moro pelos pescoços. Segue o presidente dizendo, eu não posso esquecer, mas eu não posso colocar na mesa esse assunto todo dia, porque é uma coisa do passado. Eu quero pensar no futuro. Isso é muito importante.
Para você entender a minha vida, eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Uia. A minha mãe, muitas vezes, não tinha nada para colocar no fogão para fazer comida para gente. E eu nunca vi minha mãe desesperada. Esse aqui é uma frase forte, né? Sempre acreditar no futuro. Se vocês lerem Morte e Vida Severina, o João Cabral de Melo Neto, vocês vão ver um pouco dessa percepção, né? Do Nordeste, as pessoas sempre procurarem pensar no futuro, né? O futuro, quando a chuva vier, as coisas vão melhorar, e entender as coisas que vão acontecendo no mundo como intempéries passageiras, porque se não for assim, como o João Cabral de Melo Neto disse, né? Se não for assim, esses severinos não vivem, né? Então aqui é uma frase muito forte do Lula aqui, né? Ela sempre falava o seguinte: amanhã vai ter, amanhã vai melhorar. E isso foi introjetado na minha consciência, no meu sangue, e eu sou assim. Não tem problema que a gente não consiga vencer. Resiliência e perseverança, tá? Coisas que todo mundo que escreveu sobre história, sobre a sociedade brasileira do Nordeste, desde o século XIX até então, trabalha nessa perspectiva, né? O quanto o Nordeste é resiliente e perseverante. Eu acho que aqui o presidente mostra muito bem isso. E se você é resiliente, perseverante e tem uma causa, essa causa, enfim, vai ser alcançada. Eu tenho orgulho de provar que um metalúrgico que não tem diploma universitário tem mais competência para governar esse país do que a elite brasileira toda. Porque a arte de governar é você saber utilizar o coração junto com a razão. Essa frase, eu acho que vai virar, há alguns anos, essa partezinha aqui, ó. Porque a arte de governar, né, a partir daqui, a arte de governar é saber utilizar o coração com a razão. Daqui a uns anos nós vamos ver isso nesses sites de citação do Roosevelt, né, do Gandhi, vocês vão ver lá, Luiz Inácio Lula da Silva, né, dizendo a arte de governar. É uma definição bem interessante. Aí a repórter continua: você vai casar em breve, você quer falar um pouco sobre sua noiva? Eu não gosto de falar dela. O presidente devia ter dito assim: eu não gosto de fazer propaganda, entendeu? Eu não estou aqui para fazer propaganda. Mas aí ele dá uma paulada, quer dizer, ele dá uma paulada não, né? Ele mostra o quanto ele está se policiando nessa questão do feminismo, né? Veja, eu não gosto de falar dela, mas por quê? Porque ela tem autonomia para falar dela. Então, assim, o quanto homens inteligentes, 76 anos o presidente tem, ele cresceu numa sociedade machista, ele foi educado de uma forma machista, a dificuldade que nós homens temos, em grande medida, para o tempo todo ficar nos policiando, para não trabalhar sob nenhuma perspectiva com a mulher como objeto, né? E algumas vezes a gente não consegue, a gente realmente acaba fracassando. Aqui o presidente dá uma burdoada bem grande em todo machista no mundo, dizendo ela tem autonomia para falar dela, né? Quem sabe você quer conversar e botar na capa da Time a Janja, né? E pergunte para ela alguma coisa. E aí, eu acho que a repórter entendeu o recado. Você aprendeu alguma coisa com ela? Aí ela cutuca a onça com vara curta, né? Eu aprendi que quando você perde a tua mulher e você pensa que, ó, tá vendo só? Como a gente se trai, né? Ele faz uma frase bonita dessa que ele diz, ela tem autonomia para falar dela, e logo em seguida ele começa a falar usando o termo a tua mulher, né? A mulher como se fosse sua, a minha mulher, né? E essa é uma característica que nós, na nossa sociedade machista, tem isso. E você pensa que a vida não tem mais sentido, quando você pensa que tudo acabou, aparece uma pessoa que começa a dar sentido à vida outra vez. Bonito, presidente, bonito. Estou apaixonado como se eu tivesse 20 anos de idade, como se fosse a minha primeira namorada. Vou casar da forma mais tranquila possível e vou fazer a campanha feliz. Eu acho que essa frase aqui é a frase que mais assusta os bolsominions e os bolsonaristas. Vou casar e vou fazer a campanha feliz. Eu acho que não tem como ganhar essa eleição do Lula se ele fizer essa campanha feliz. O Brasil está muito triste nos últimos anos. Então, um cara que está feliz como eu não tem que ter outra preocupação. Não tem que ter raiva, não tem que falar mal dos adversários. Deixa os adversários fazerem o que eles quiserem. Brigar, xingar. Eu, sinceramente, se puder, faço uma campanha falando de amor. Eu não acho que seja possível você ser um bom presidente se você só tem ódio dentro de você, se você só tem vingança dentro de você. Não. Você tem que ter paz e pensar no futuro. O que passou, passou.
eu vou construir um futuro, eu vou construir um novo Brasil. Gente, forte, né? É muito forte assim a imagem final que o presidente deixa, né? Quer dizer, a imagem deixa a tristeza toda enrolada, né? Me lembra muito aquela música brasileira conhecidíssima chamada Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima, né? Então, assim, é isso que ele está propondo para o Brasil e para os brasileiros. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, esse momento decrépito que nós vivemos desde 2016 para cá, ele vai ficar na memória de todo mundo para o resto da nossa existência. Foram 664 mil mortos, sem falar na quantidade de gente subnotificada, sem falar na fome, no desemprego, e tudo isso de ruim vai ser embalado num grande papel que nós vamos deixar de lado da nossa história, e é isso que o presidente está fazendo, convidando todo mundo a viver um país, a pensar um país no futuro, onde as coisas necessariamente terão que ser melhor. Eu acho que ele termina de forma muito bem, muito boa essa entrevista, e eu queria compartilhar com vocês exatamente o texto que estava lá, com algumas reflexões, e aí, gente, a gente encerra esse material por aqui. Peço para você que, se você gostou desse material, você clica no botão ali do canal, né, de se inscrever no canal e tal, se tornar membro, aquelas coisas todas, dá um like no vídeo, vem com a gente vai fazer mais materiais sobre as campanhas, sobre os discursos durante o presidente Lula, e a gente, a partir daí, começa a movimentar novamente o canal, apesar de eu não dar muito bem. Vocês viram que eu estava o tempo todo tossindo, mas eu precisava passar isso para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima.